Marcou hoje pela manhã para Porto Alegre, Copa do Brasil, e o Ricardo lá estava lá, entrevistou o Vitinho, um agito no aeroporto, e você vê tudo aqui com a gente. O recém-contratado Vitinho foi a novidade do Flamengo aqui no embarque para Porto Alegre, onde o time joga contra o Grêmio, a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Entre uma selfie e outra, Vitinho respondeu alguns questionamentos no embarque aqui no Galeão. Disse que está pronto para jogar os 90 minutos, mas vai aguardar no banco de reservas para, quem sabe, estrear na quarta-feira com a camisa do Flamengo. Em um tema, ele disse que ainda não está ok. É atuar numa partida com árbitro assistente de vídeo. E revelou que está um pouco confuso com a diferença de horário entre Brasil e Rússia. Ele, Vitinho e Lucas Paquetá foram os jogadores mais assediados aqui no Galeão. Só acabei de chegar há pouco tempo, né? Ainda estou um pouco confuso do fuso, mas quero poder ajudar o tempo que puder. Eu acho que ele já está bem familiarizado, né? A gente já tinha conversado algumas vezes com o Vini, é um grande jogador, tenho certeza que vai nos ajudar muito. Não, eu fiz um gol só contra o Grêmio. Uma vitória do Inter no Beira-Rio. Antes da partida contra o Grêmio, os jogadores do Flamengo receberão a visita do supervisor do VAR, do árbitro assistente de vídeo da CBF, para uma palestra e esclarecer alguns questionamentos sobre a tecnologia que será utilizada na quarta-feira. Vai facilitar, né, para os árbitros. Hoje em dia, tantas câmeras, às vezes fica difícil para eles, então isso é mais um artifício para poder deixar o jogo melhor. Sim, novidade, né? Não sei como é que isso vai acontecer não, eu não estou preparado ainda não, mas espero que ajude, não atrapalhe. A ausência no embarque para Porto Alegre foi de Paulo Guerreiro, que sentiu dores na coxa esquerda e foi depois, no exame de imagem, detectado um edema. O jogador se prepara durante a semana para enfrentar o Grêmio no próximo sábado, não pela Copa do Brasil, aí pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Ricardo Lai para o Fox Sports. Ok, muito obrigado. Então o Flamengo e o Berrio, hein, rapaz? O Berrio tá com a delegação. Depois de 9 meses à disposição, o Berrio, mais uma opção que ganha o técnico Maurício Barbieri, que a gente conversava sobre isso ontem aqui no Expediente. E o PVC falava, dando a opinião dele, não dá para chegar e tirar o Marlos do time agora, principalmente depois que ele jogou. E vai rolar isso. O Marlos começa o jogo amanhã. O Guerreiro tá com 6 jogos, né? O Renato Maurício pode lembrar disso ontem. 6 jogos. E pode ser que ele não queira jogar o jogo de sábado também, porque aí completar 7 não pode ir para lugar nenhum, se não renovar o contrato. A não ser que renove o contrato. Aí vem a dor, aí você, de repente você percebe, 6 jogos, aí imediatamente você sente uma dor no A não ser que o contrato assim, seja renovado, aí ele vai jogar. Mas quem tem dinheiro para contratar o Guerreiro e investir tanto no Guerreiro aqui no futebol brasileiro? É difícil acontecer. Não tem, pode jogar 7, 8, 10, não vai ter que aparecer. diminuir o padrão salarial. Com certeza. Palmeiras. Palmeiras tem bala. Há necessidade? Não sei se é muito espírito Filipão. Eu acho que não. Porque o Guerreiro não é um cara, não é um goleador. Você viu como o Filipão já colocou o Davidson para jogar, porque ele quer um cara que cabeceie, que tenha jogo aéreo. O Filipão vai ter um volante e um centroavante. E os laterais vão ter que funcionar bem no Palmeiras. Meus amigos, e essa volta aí do Berrio, hein? Depois de 9 meses, ele se machucou contra o São Paulo no Pacaembu. É uma lesão grave no joelho. É mais uma opção que tem o Barbieri. Vai jogar sábado. Sábado, possivelmente o Flamengo com também um time alternativo, não vou dizer reserva. O Grêmio vai com um time muito reserva. Ali vai ser um momento para talvez o Vitinho jogar 90 minutos. E Berrio, que tá fora um tempo. 9 meses, bastante tempo. Vamos brincar de semântica? Assim, o cara que tá no banco de reservas, ele é... Reserva. Alternativa. 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 É uma alternativa. Ele tá no banco de reserva. Mas é uma boa alternativa? O banco de alternativa. Se ele voltar bem, é um jogador... Ele Eis a questão. Extremamente forte, um jogador extremamente rápido. Né? As características do Berrio são aquelas características em que o físico é importante, né? Quer dizer, o físico é importante para qualquer jogador, mas principalmente para ele, que é um velocista, um jogador de força, de velocidade, é um jogador até participativo, né, quando está sem a bola, mas ele precisa estar bem fisicamente. Acho que o X da questão vai ser a parte física dele, o ritmo. Normalmente o começo é mais ou menos... Cuidado para não ter lesão muscular. Porque é verdade, bem lembrado. Acho que o mais importante bem é lembrado. A questão humana dele é fundamental. O que o Rodrigo está dizendo
é importante. Ele vai ser opção para o jogo de sábado. Ele volta a jogar. 9 meses sem jogar. O cara que sofreu uma lesão e ficou 9 meses sem poder trabalhar. É um drama. Opção para o jogo de sábado e talvez e provavelmente para não jogar o jogo inteiro. E para o mês de agosto. Tem que ser devagar essa Confiança. volta. E para o mês de agosto. Confiança. São 9 jogos no mês de agosto. Você ter o Berril com uma possibilidade de colocar no lado esquerdo no lugar do Vitinho, no lado esquerdo no lugar do Marcos Moreno, botar do lado direito no lugar do Everton Ribeiro, jogar como titular num jogo, jogar 45 minutos um dia, 60 minutos no outro, 90 minutos no final de agosto, assim, a recuperação do cara. O cara saiu de casa, vai trabalhar, ele vai trabalhar, isso é o fundamental. E o Flamengo conta com ele. Feliz, né? Feliz. Conta com ele. Agora, eu obtive uma informação que é a seguinte: o Maurício Barbieri pensa em usar no sábado contra o Grêmio o que ele tiver de melhor. Força máxima dentro do possível. Se algum jogador se machucar na partida de quarta-feira, ou se os exames, que hoje são muito aprimorados, detectarem que algum jogador está prestes a se machucar, ele tira. Mas ele pensa em contar no sábado também com um Flamengo força máxima. Faz e sentido. por quê? Por quê? Exatamente, deve ser isso que você vai falar, Bel. O Grêmio vai com uma equipe C, como já disse aqui o Rodrigo Bueno. E ele considera que, enfrentando o Grêmio dentro da arena com uma equipe que não é a titular e nem a reserva, o Flamengo teria uma boa chance, mesmo com um jogo muito difícil que é contra o Grêmio em Porto Alegre, de conseguir uma vitória e se manter na liderança do campeonato. Então, o que me falaram foi isso. A ideia do Barbieri é essa. Até pela posição, exatamente. A gente estava falando do Corinthians agora há pouco. Se tivesse o Flamengo lá na 7ª, 8ª posição, talvez ele não pensasse assim. O Flamengo está disputando o título, aliás, está na liderança do Campeonato Brasileiro. É óbvio que vai ter aquele exame de secar, de sangue, ver quem tem possibilidade de ter uma lesão, mas eu acho que ele deve fazer isso mesmo. Quem tiver inteiro ali para jogar, ele vai pôr. É um concorrente direto, né? Por mais que o Grêmio está dando pistas de que não vá priorizar o brasileiro, como já aconteceu no ano passado, é um concorrente que vai tirar pontos de gente que vai brigar com o Flamengo pela conquista do título. Agora é engraçado você ver, o Renato Gaúcho deu na coletiva ele falou, é uma moleza, o Flamengo enfrentou o Sport em casa, né? Tipo assim, então não precisava poupar, né? Por que eu poupei o Grêmio contra a Chapecoense e o Flamengo não poupou contra o Sport? Ele falou, é lógico, moleza jogar no Maracanã contra o Sport. Se fosse em Recife, né? Ele acha que talvez o Renatão e suas entrevistas. Ele já deu uma pimentada no jogo. Agora, o jogo vai ser em Porto Alegre. Vai ser em Porto Alegre. Ele poderia usar o Grêmio forte, não vai viajar. Ele disse o seguinte, se o Flamengo fosse jogar com o Sport em Recife, aí talvez fosse caso para poupar. Em casa não se poupa, né? Tá tranquilo. Mas ele em casa, em Porto Alegre, aparentemente está quase que ajudando, né, beneficiando o Flamengo líder. Né, vamos ver se ele realmente, depois dessa informação, ele vai confirmar de fato que vai com uma equipe alternativa no sábado. E o fato do Flamengo permanecer em Porto Alegre também ajuda nesse pensamento do Barbieri. O Flamengo vai hoje para Porto Alegre e só retorna no domingo pela manhã. Então vai ficar por lá. A conta vem no fim de agosto, né? Aí você imagina, se o Flamengo acaba sendo eliminado das 2 Copas e o Grêmio continua nas 2, aí o Renato vai posar de, né, sabichão, né? Tá vendo? A minha estratégia é correta. O resultado vai definir quem tá certo. E vai todo mundo dizer, o cara teve olho grande, quis ganhar tudo no Flamengo. Exatamente. O resultado exatamente. É isso aí. Então vamos aguardar. Então a informação é essa, viu, pessoal? Que o Barbieri, ele pensa, claro que após o jogo de quarta-feira, será feita uma avaliação do elenco. Os jogadores que estiverem em boa condição e são titulares estarão em campo no sábado. Tomara que não aconteça, mas também pode ocorrer alguma lesão, algum jogador ficar fora do jogo. Vamos saber então do Grêmio. O imortal tricolor, Grêmio e Cruzeiro são aí os maiores vencedores da Copa do Brasil. E o Grêmio amanhã receberá na sua arena o Flamengo. E o Wagner Martins fala tudo do imortal. Tudo bem, João? Grande abraço a todos aí, com muito frio aqui, pertinho, às margens do Rio Guaíba, no CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio realizou o último treino antes do jogo contra o Flamengo. Primeira parte com portões fechados.